Hoje nós vamos falar da Umbanda e vamos falar sobre o Candomblé. Nosso objetivo não é aqui entrar com preconceito, discriminação e muito menos julgamento, mas sim entendendo que religiosidade existem várias formas de se manifestar. E nós, como espíritos imortais, aprendizes do Evangelho do Cristo a caminho da luz, todos nós nos encontramos onde os recursos e os mecanismos falam mais diretamente ao nosso coração. Então, o nosso objetivo é esclarecer. O objetivo do conhecimento e da informação é para melhor discernir. Não temos a pretensão de dar uma aula, de dar curso ou simplesmente passar aqui conceitos, princípios e revelações, mas sim dar fundamento para que todos aqueles que estudam conosco, todos nós deste grupo, possamos, em um momento ou outro, ser conhecedores e que possamos discorrer sobre o assunto. Então, vamos lá. Aqui, como aqui está em texto, isso é macumba, é uma árvore nativa da África. Aqui é a árvore, essa árvore tem esse nome lá. E além da árvore, que é por isso, porque esse instrumento musical, que também chama macumba, é porque é feito da madeira desta árvore. Da mesma forma que os móveis confeccionados em peroba rosa, em um determinado tipo de madeira, tem um valor, tem um preço, o violino, a madeira, o violão, tudo isso influi na acústica, no som. Então, aqui é a mesma coisa. Então, macumba é isso aqui, é essa árvore nativa de algumas regiões africanas e esse instrumento musical muito parecido com o reco-reco. E nós vamos lá. Aqui embaixo temos os orixás do candomblé e alguns termos em dialetos africanos que nós não vamos nos propor exatamente para não ofender as próprias criaturas. Como nós não temos uma versatilidade, como nós não temos o conhecimento dialético para fazer as devidas pronúncias, para não falar errado, colocamos o texto está, as palavras estão, e é do conhecimento que é na imagem à direita acima. Os orixás que aqui se apresentam, os orixás da Umbanda que estão embaixo, sim, Oxum, Iansã, Ogum, Xangô, o Exu, Oxalá, Oxóssi e Iemanjá, nós vamos ver a função de cada um. E nós começamos pelo sincretismo na Umbanda. O que seria esse sincretismo? É uma referência, é um paralelo entre os orixás da Umbanda. Por favor, tá, já fechou. Então, esse sincretismo são essas referências que nós vamos ver. A mesma divindade com o nome de orixá, disso, daquilo, essa forma, não as entidades, mas os orixás e a sua representatividade. Até porque isso dentro da Umbanda se fez necessário. Quando o fundador da Umbanda faz esse sincretismo, quando ele faz esse paralelo entre os orixás e os santos da Igreja Católica, é exatamente para fugir da perseguição, é exatamente para fugir do jugo da Igreja que perseguia, então, as religiões, e nesse caso a Umbanda. Sincretismo. Oxalá é o mesmo que Jesus. Oxum é o mesmo que nós, é o mesmo que São Sebastião. Jerônimo. Nanã é a Santana, ou seja, a Obalaí, São Lázaro. Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição. Oiá, Santa Clara. São Bartolomeu. Obá, Santa Joana d'Arc. Egunitá, Santa Sara. E Inhaçã, Santa Bárbara. É claro que tem outros que são cultuados, que são, sim, dando uma ideia, e são esses os principais. A Umbanda é considerada nacionalmente pura, ainda que seja de matriz dos dogmas e práticas de outras seitas e de outras religiões.
Então, a Umbanda é considerada estritamente nacional, brasileira, é do Brasil, foi criada, fundada aqui, instituída. Mesmo que a sua matriz, mesmo que faça bastante referência à matriz africana, mas nós vamos ver que esses dogmas, essas práticas, muito daquilo que ali é reverenciado, está dizendo, mas ela veio exatamente para cobrir a lacuna dos espíritos que nasceram ou reencarnaram no continente africano dentro das reparações da lei divina, dentro da lei de causa e efeito, trazendo então para cá todo esse religiosismo, toda a sua religião, com a sua maneira de cultuar e de reverenciar os seus deuses. A Umbanda nasceu no Brasil no final do século XIX. Foi criada por um brasileiro orientado por seu guia espiritual, um caboclo brasileiro, o médium Zélio de Moraes, e o guia caboclo das 7 Encruzilhadas. Aqui, só para constar, mas por que você não colocou isso no slide? Porque isso, sim, o médium, o Zélio, quando era um rapaz ainda novo, ele procurou, já existia centros espíritas no Rio de Janeiro. Então, ele amanheceu um dia passando muito mal, já tinha ido os médicos, família levou e ninguém chegando. Então, esse guia, esse caboclo, 7 Encruzilhadas, se manifestou. E os dirigentes do centro espírita falaram um monte, que ali não podia, que esse tipo de espírito era inferior, que não podia se manifestar e não sei o que, eu não sei o que. E criaram uma série de empecilhos e de dificuldades. O rapaz, o jovem Zélio, foi para casa. Então, o caboclo, através da sua mediunidade, disse para ele que, já que eles não tinham esse acesso, que então eles iriam fundar uma religião onde todos esses espíritos, caboclos, índios, pretos velhos, que eram considerados inferiores, pudessem se manifestar. Isso está na história da Umbanda. Então, não é antes para colocar aqui, para mantermos dentro do nosso limite de horário. É uma religião, a Umbanda é uma religião ecumênica. Ela possui a magia da pagelança dos índios, ela possui todo o ritual do candomblé, ela possui as imagens e os rituais católicos, as incorporações e princípios kardecistas, mas nós espíritas sabemos que não existe incorporação, porque o espírito não entra no corpo, mas sim ele fica do lado, mas para efeito que é o que estações e os princípios kardecistas e os cânticos como os evangélicos, para ver que a Umbanda, dentro daquilo que se propôs o médium Zélio e também o guia, o caboclo Sete Mares, os 7 Encruzilhadas, eles vieram para todos aqueles os excluídos, aqueles que tinham dificuldades com a Igreja Católica, a Igreja das casas espíritas, dos centros espíritas recém-criados no nosso Brasil. Constituíam os principais elementos do médium. Então, quando eles criaram os regimentos, quando criaram ali a Umbanda, quando o guia das 7 Encruzilhadas, que é o diretor espiritual, é o mentor espiritual, é o espírito responsável pela Umbanda, então, ali dentre os regimentos e as normas pré-estabelecidas por eles, algumas ficaram bem claras. Então, cânticos baixos e harmoniosos, vestimenta branca, proibição de sacrifício de animais, dispensa de atabaques e palmas, capacetes, espadas, vestimentas coloridas, rendas e lamês, vestimenta branca. Era aceito. Sacrifício de animais? De maneira nenhuma. Os atabaques e as palmas? Não necessário. E capacetes, espada, vestimentos coloridos, rendas e lamês? Esses estritamente proibidos. Aí alguém vai dizer, mas todos os terreiros de Umbanda, da mesma forma que nós temos variações nas casas espíritas, nos terreiros de Umbanda também, mas tem uma diretriz. Nós seguimos as orientações de Kardec. Todo centro espírita sério, comprometido com o Evangelho de Jesus, segue as obras da codificação, que é espírito, muitos querem. Então, há sim divergências de um terreiro para o outro. Guias. As guias usadas seriam apenas aquelas que determinassem aquela entidade que se manifestasse. Os banhos de ervas, conhecido como amasses, as concentrações em ambientes vibratórios à base do Evangelho. Então, a guia é para identificar
o verde do Oxóssi. Como nós vamos ver daqui a pouquinho, cada um desses orixás tem a sua cor, tem o seu dia, tem o tipo do seu alimento, tem tudo aquilo que rege a sua caminhada aqui. Então, todo aquele que põe a ser um médium para servir na Umbanda tem que ter conhecimento desse regimento e dessa forma, sim, de se manifestar. Não há sacrifício de animais ou oferenda. Não há sacrifício de armas, devem ser feitas no terreiro. Então, aqui já mostra aquilo que nós conhecemos como despacho, aquilo que nós conhecemos como oferenda, todos esses sacrifícios, ofertas, isso e aquilo, isso somente no terreiro. Não existe nada ao ar livre, não existe nada dentro da natureza, e nós vamos ver o porquê. Mas o que precisa ficar bem, existe sacrifício de animais. Ou seja, um terreiro de Umbanda que ainda pratica o sacrifício de animais deve ser evitado, porque não condiz com o regimento criativo ou que foi criado pelos seus dirigentes. Se a entidade pedir uma oferenda ao ar livre, as velas perto de árvores e em cima de pedras são proibidas, e depois do ritual, a limpeza deve ser realizada, pois a natureza é vista como campo de energia vital que deve ser preservado. Olha a responsabilidade, olha a conscientização que eles têm em relação à natureza que nós conhecemos, onde vivem os elementais, onde os elementais trabalham, ajudam, procuram os recursos para nos auxiliar. Então, velas perto de árvores e em cima de pedra é muito mais poluição e agressão do que uma oferenda. E toda e qualquer realização que tiver ao ar livre, então, depois que terminado o culto, depois que tiver terminado ali a cerimônia, limpar não é só recolher o lixo e tudo aquilo que foi deixado. Sim, fazer a própria vibração para restaurar aquilo que foi modificado devido à presença humana ali. Orixás da Umbanda. Os umbandistas acreditam que os orixás e as entidades ancestrais habitam outro plano de existência. Os orixás são antigas divindades iorubás, cujo culto foi trazido ao Brasil pelos negros escravizados. Dentre os orixás da Umbanda, os mais cultuados são esses que nós não é aquilo que nós estudamos. Os orixás, sim, estão naquela condição de elementais, são elementos da natureza que ainda não possuem o livre-arbítrio, são irmãos que estão num período transitório, são espíritos que estão nessa fase de transformação ainda de animal para hominal? Sim, mas por isso essa conscientização, plano que é um plano inferior, mas também não fala que é o plano superior, mas que eles existem, mas fora do ambiente da Terra, fora da Terra como ser humano, onde nós pisamos, onde nós podemos senti-los. É isso que ele está falando. Dos cultos africanos, e nós vamos ver tudo por quê. Então, mesmo sendo, por isso diz, mesmo sendo a Umbanda uma religião nacionalmente brasileira, sim, mas esses argumentos, oferece estes acessórios, esses adendos, estes recursos da Umbanda no Brasil. Então, entre os principais dos orixás estão lá Oxalá. Oxalá é o orixá mais importante, é branco, e a sua qualidade maior é a sabedoria. No sincretismo é Jesus Cristo. Então, quando alguém falar para você, Oxalá, que Oxalá te proteja, precisa sair xingando. Ele está dizendo que Jesus vá com você. É só uma forma de manifestação. É a maneira que eles têm de compreender Jesus. Oxóssi é o orixá da caça, identificado com as matas, os animais e as plantas. Seu símbolo é o arco e a flecha. No sincretismo é São Sebastião. Ah, tá. Isso é do orixá com os santos da Igreja Católica. Só que, para poder, isso eles fizeram para sair da perseguição, para sair da clandestinidade e poder exercer, e principalmente todas as outras. Mas essa fase negra ainda da Igreja Romana, de perseguir todos os cultos, seitas e denominações religiosas que iam no sentido contrário àquilo que a Igreja Romana pregava, os dirigentes encarnados e desencarnados foram se adaptando. Então, Oxóssi, São Sebastião.
Xangô, orixá da justiça e do trovão. É o símbolo de Xangô é o machado, e no sincretismo é identificado como São Jerônimo. Ah, tá. Então é como se fosse Santo Expedito não é o santo das causas impossíveis, Santa Edviges não é de Cássia, não é a que protege as mulheres desvalidas, São Judas Tadeu não é aquele das causas mais difíceis financeiramente. A mesma coisa são esses orixás aqui. Então, Xangô está relacionado à justiça, o trovão, sempre relacionando elementos da natureza e os símbolos da igreja. São Jerônimo para nós. Iemanjá é a orixá feminina das águas salgadas. Iemanjá é a rainha e o branco, identificada como Nossa Senhora. A igreja, a católica, temos a Virgem Maria. Então, nós temos Nossa Senhora da Aparecida, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora da Badia. São todas, como o próprio Chico disse, todas são flores, todas são rosas. Então, o nome é só uma questão de identificação. Mas aqui, como nós vimos quando estudamos os elementais, as ondinas também estavam relacionadas às ninfas, à água, ao azul, à água salgada, à água doce. E Iemanjá, orixá feminino. É por isso que é responsável. As oferendas, que muitas vezes poluem o mar lá no seu dia, são exatamente essas ofertas que são feitas para ela. Então, está relacionado à Nossa Senhora. Ogum, orixá guerreiro, associado, seu símbolo é a espada. E no sincretismo é São Jorge. Talvez deles o mais conhecido, o mais cultuado, o mais reverenciado. Oxum, orixá feminina das águas doces, associada à maternidade e à fertilidade, à beleza e ao amor. Seu símbolo é o ouro, é identificada como Nossa Senhora da Conceição. Aí alguém vai dizer assim, mas você colocou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Dentro da Igreja Romana, o nome correto da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esse Aparecida foi acrescentado depois da aparição dela lá no Rio Paraíba. Mas Oxum, ele está relacionado à maternidade, fertilidade. Então, é um orixá diretamente ligado à lei no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, onde está relacionado da lei de destruição, mas nós temos a lei de reprodução. Então, aqui é onde Oxum se encaixa. Inhansã, também uma orixá feminina, dos raios, tempestades, trovões e vendavais. Seu símbolo é o raio, e no sincretismo é Santa Bárbara. Tem a mesma origem, tem a mesma referência, tem a mesma denominação. Aqui, muito mais relacionada àquilo que nós conhecemos como chuva. Então, nas chuvas, mesmo dentro da Igreja Católica, quando as chuvas estão muito fortes, tempestades se ameaçando, tem toda uma reverência. Os ramos da missa do Domingo de Ramos, os vegetais que são ali abençoados e benzidos da missa do Domingo de Ramos, são oferecidos, tempestades se aproximam, exatamente devido a esse sincretismo e a essa ligação que é passada dela com esses trovões. Exu é o orixá mensageiro, dono das encruzilhadas e guardião das entradas. Seus símbolos são o tridente, ou gogó, que é o bastão de madeira. No sincretismo é Santo Antônio, embora também seja equivocadamente, não é o diabo, não é o Satanás, não é um orixá que faz mal para todo mundo. Ah, mas fulano reverencia Oxum, então ele é do inferno, é do mal, é pessoa que pratica isso e aquilo. Precisa compreender dentro do que é a Umbanda. O próprio livro, a própria doutrina espírita mostra que existem espíritos responsáveis pelas praças, pelos bairros, por isso, por aquilo. Então, o grupo tem uma direção espiritual. Frei Anselmo também tem lá. No caso do Frei Anselmo, especificamente, está associado ao Frei Anselmo. Então, aqui, Exu... Então, quando você tem uma esquina, quando você tem uma bifurcação, então, tem-se essa ideia, eles dizem que Exu é o espírito, é o orixá responsável por isso.
Muitas das oferendas que são feitas a Exu são nas encruzilhadas, são exatamente nessas esquinas, nessas bifurcações. Ele está ali exatamente para orientar. É esse o objetivo. Se você está em uma bifurcação, se você está em uma encruzilhada, onde cruzam vários caminhos, então o Exu não vai deixar que você trilhe por um caminho errado, por um caminho enganoso ou perigoso que seja. Então, essa associação ao diabo é uma das mais equivocadas em relação ao sincretismo religioso. Já as entidades, aqui termina esses principais dos orixás. Já as entidades são espíritos desencarnados de ancestrais que podem ser incorporados por médiuns durante os cultos nos terreiros de Umbanda. Os orixás não podem ser incorporados. Já não se apresentam. Eles trabalham, são úteis, são necessários, mas eles não se manifestam mediunicamente. Eles não se manifestam espiritualmente. E nós estudamos e vimos o porquê. Já essas entidades são espíritos desencarnados. Entidade não é orixá, de antepassados, de antigos, ancestrais, como ele está dizendo, e que podem ser incorporados. Sim, são aqueles que vão se manifestar, são aqueles que vão dar manifestação, são aqueles que vão falar psicofonicamente. Psicografia é mais difícil, mas também tem. Então, existem várias formas de manifestação dentro da Umbanda. E essas entidades, como nós vamos ver como elas se portam e em que situações elas podem ser evocadas. Duas coisas também aqui que a gente fica. Quando a gente fala evocação, para que o espírito apareça, você está convidando, isso é evocar. O evocar, você está chamando o espírito, você está convocando o espírito para que ele apareça, para que ele se manifeste, é pedir auxílio. Eu estou invocando São João, eu estou invocando São Pedro, eu estou invocando qualquer outro santo. Então, você está pedindo auxílio, você está pedindo socorro, você está pedindo proteção. Essa é a diferença. Entidades podem ser invocadas na Umbanda. Essas entidades cumprem funções ligadas à cura e ao aconselhamento. Podem ser descritas como tipos populares pertencentes à realidade social brasileira. Se, por um lado, os orixás estão relacionados à matriz, nossos irmãos oriundos do continente africano, então eles trazem muito das crendices, muito daquilo do misticismo que lá tem. As entidades estão ligadas diretamente à cultura do Brasil, claramente ao nosso eu. Por isso são tão populares, por isso é tão aceito. A dificuldade da Umbanda é que, geralmente, quem procura para fazer o mal. Geralmente procura para prejudicar alguém. E devido, muitas vezes, à direção, à administração, à condução do terreiro, materiais, eles acabam propondo algumas situações, mesmo sabedores que são, de que não se pode realizar. Então, eles não vão dizer para a criatura, olha, você vai fazer isso? Não posso te prometer sucesso, mas eles vão fazer aquilo que ninguém faz. Mas essas entidades falam muito ao nosso dia a dia, ao nosso popular, ao nosso folclore, porque é de nosso conhecimento. Vejamos algumas das entidades mais cultuadas nos terreiros de Umbanda. Então, dentro daquilo que nós conhecemos, vamos ver quais são as entidades que mais são espíritos de negros escravizados. Os pretos velhos são possuidores de vasta sabedoria. Sim, nas senzalas do nosso Brasil querido, ali, todos eles, porque não existe, não tem essa de que eram espíritos africanos, não. Praticamente podemos garantir, segundo Emmanuel, Brasil não tinha nenhum espírito africano. Eram todos espíritos ligados à Inquisição espanhola e à Inquisição portuguesa, que devido à crueldade, à maldade que eles pediram para reencarná-los para o Brasil, e aqui, através da lei de causa e efeito, ação e reação, eles sofreram tudo aquilo que eles, em nome de Deus, perseguiram e fizeram aos nossos irmãos de outras denominações no período da Inquisição. Então, os pretos velhos são negros escravizados, mas que tinham muita sabedoria, ou seja, são espíritos
inteligentes, são espíritos que cuidam do mundo espiritual e também do mundo terreno. As nossas fraquezas, as nossas mazelas, mas nos dão o direcionamento seguro. Caboclos são os espíritos de antepassados indígenas, os caboclos peleiros. Quem vai no centro de Umbanda vai ter sempre ali uma raiz que eles oferecem, que eles fazem a limpeza áurica ali, como se tivesse indígenas. Eles sim, indígena não significa primitivo, não significa que está ali na sua primeira encarnação. No livro, no Dramas de Menezes, tem um espírito indígena que está numa forma, tem um espírito que tem a forma indígena, e ele auxilia o Bezerra de Menezes exatamente com essas raízes, com essas essências, com todo esse fluido e o magnetismo do reino vegetal. Então, dessa forma, até para afastar obsessores e espíritos arruaceiros, aqueles espíritos levianos que vêm para desestabilizar e para causar desconforto nas reuniões. Os baianos são outras entidades. São espíritos descontraídos, dotados de grande energia positiva. Os baianos são conhecidos por gostam de uma conversa, mas com sabedoria. Adoram falar, são alegres e tudo, mas passam grandes ensinamentos, dão grandes puxões de orelhas de uma forma alegre. Então é preciso prestar muito bem atenção, porque às vezes sorrindo e falando com leveza, mas eles trazem, é porque a pessoa tem uma fala fácil, que significa que ele é rude ou que ele não tem conhecimento. Boiadeiros. Diferentemente dos baianos, os boiadeiros não são de falar muito, porém, e muito corajosos. A própria referência que se tem. Estão acostumados a lidar com animais, estão acostumados, conhecem o instinto animal, como se proteger, como se defender, entendendo que cada um está no seu habitat. Então, por ter essa ligação muito mais direta com a terra, o que diferencia o quê? Vocês não deixam de ser sábios. Zé Pilintras, também chamados de malandros, são os espíritos dos marginalizados pela sociedade. É o patrono dos bares e da vida noturna. Mas não que ele, diferentemente do que muitos pensam, Zé Pilintra não leva ninguém para o bar, não leva ninguém para farra, não leva ninguém para o forró. Pelo contrário. Então, você pode ir, sim, não significa que você está no bar, que você é um mau elemento. Não significa que você é um malfeitor. Então, são esses espíritos que protegem as entidades desencarnadas que se ligam a quem frequenta bar, a quem frequenta happy hour, a vida noturna. Essas regiões, as pessoas gostam deste clima. Então, esses espíritos assim identificados, eles estão lá para proteger e não para conduzir. A diferença é que muitos associam uma coisa à outra. Por isso, é preciso, aqui não é no sentido de enganador, não é no sentido de querer levar vantagem. Sim, malandro no sentido de saber se portar nas condições mais adversas. E aqui está outra que talvez seja daquelas, assim como a gente fala de Maria de Nazaré, que é muito injustiçada, as pombas giras, que também são entidades femininas, associadas à sedução e à força feminina, à liberdade, das mulheres, e representam a não submissão ao masculino. Então, também dos tambores de Angola, ele fala exatamente isso, que a pomba gira é um espírito que foi violentado, é um espírito que foi a violência, por ter superado todas essas vicissitudes, por ter superado todas essas dificuldades, todos esses traumas. Então, hoje ela protege as mulheres desses enganos. Essas mulheres que ainda têm essa visão materialista da vida fácil, do culto ao corpo, de vender o corpo, de oferecer prazer, oferecer satisfação em troca de regalias ou de vantagens. Exatamente por saber a consequência desses atos, as criaturas, procurando orientar, procurando direcionar, para que elas não venham a cair nessas regiões inferiores, onde serão marginalizadas, ser viciadas e que muitas vezes demoram, às vezes, séculos para que elas possam se recuperar. Um espírito que se sente culpado ou que carrega o remorso por uma vida devassa são escravizados e principalmente por via hipnótica para servir aos desejos e às obsessões
que as trevas, entre aspas, assim caminham aqui em direção aos encarnados. Os marinheiros são também chamados de marujos. Os marinheiros são associados às águas, são responsáveis pela limpeza e o descarrego. Então, sim, limpeza, descarrego, como nós já falamos, é exatamente a limpeza, é aí que está relacionado ao sal, é aí que está relacionado ao banho de mar. Então, sempre tem essa proteção, esse cuidado aqui, porque tem os rios que são navegáveis, o próprio Tietê pelo interior, o São Francisco, como temos outros rios que são navegáveis. Navegáveis não significa também que é só comercialmente, pode ser navegável pela pesca, pode ser navegável simplesmente por deslocamento de outras pessoas, tá? Então, os marinheiros estão ligados às situações dessas criaturas que muitas vezes desencarnam no mar, via de acidentes, que acontece mesmo aqueles que são assassinados e que são jogados nas águas, esses espíritos são aí recolhidos, amparados exatamente por essas entidades. Uma linha ou uma vibração na Umbanda equivale a um grande exército de espíritos que rendem obediência a um chefe. Este chefe representa para nós um orixá. Então, uma linha ou uma vibração na Umbanda, nós temos uma pleiade de espíritos, nós temos uma multidão de espíritos ali que serve a alguém que oriente. Este chefe da linha ou da vibração é sempre um orixá e não uma entidade. Por quê? Exatamente por mostrar conhecimento nos três reinos da existência: o mineral, o vegetal e o hominal que nós estamos. Então, é um orixá, ele se mantém desta forma que está relacionado. Mas, como nós vimos, está relacionado ao sincretismo ou aos santos. Em qualquer uma das 7 linhas, temos 2 orixás, um com natureza positiva e passiva e outro de natureza negativa e ativa. Os 2 polos da nossa existência: verdade e mentira, dia e noite, saúde e doença, sol e lua, água doce, água salgada, vida, morte. Então, positivo e passivo, sim, é o bem. Negativo e ativo é o bem também. Positivo, potencializa as qualidades. Passivo, natureza negativa. Inveja, ciúme, o chamado mal-olhado, aquilo, o encosto que muitas vezes nós buscamos. São espíritos que trabalham essa negatividade, são espíritos que eliminam esses miasmas, que retiram essas energias deletérias, devolvendo ao universo para que possa ser transformado em energia curadora e salutar. O orixá de natureza positiva e passiva lida com os aspectos positivos do sentido da vida em que ele atua, amparando os seres, criaturas e espécies com suas funções irradiantes. Então, seria aquele do bem, seria aquilo que a Igreja Católica chama de o Espírito Santo, seria para nós os benfeitores, seriam para nós os auxiliares do Cristo, anjos guardiões, anjos protetores, espíritos afins, a maneira como nós melhor nos identificarmos, mas estão sempre relacionados ao nosso lado positivo, ao nosso lado bom, ao nosso lado luz. Já o orixá de natureza negativa e ativa, da vida que ele atua, reequilibrando quem está fora do eixo, consertando, reparando, reeducando, enfim, tendo uma ação de absorção dos negativismos do ser que está em desequilíbrio no seu campo de ação. Então, ele retira essa negativa, ele retira todos esses miasmas, ele retira todo esse fluido tóxico, ele retira todo esse magnetismo que está ali como uma poeira, como um pó, como algo que não deixa não deixa passar a luz, não deixa com que aquilo que nós temos de melhor possa se manifestar. Então, eles reequilibram e reorganizam os nossos centros de força, eles potencializam os nossos chakras exatamente através dessa magnetização. Então, é como se o papel toalha, que absorve o óleo, a manteiga das frituras. Então, ele está ali, ele não é ruim. O papel toalha não é ruim. O papel toalha, ele tem ele desempenha uma função estritamente útil para a nossa, no nosso caso, a alimentação, porque ele está absorvendo algo que se esse papel no lixo. Aqui o orixá, ao contrário, ele absorve essas negativas, ele retira de nós, como se nós estivéssemos passando por um filtro. Só que ele não fica, ele não faz parte, ele não absorve isso para si.
mas sim devolvendo ao fluido cósmico universal para que possa ser manipulado de uma forma útil. Essa primeira linha da Umbanda representa o primeiro sentido da vida, que é a nossa vibração de fé, o que nos sustenta. O elemento é o cristalino, cristal, e os espíritos. O que dá positivo, Oxalá, o negativo, aqui, Logunã. A segunda linha da Umbanda é o segundo sentido da vida, que é o amor. O elemento é o mineral e o orixá do positivo, Oxum. O negativo, Oxumaré. Terceira linha da Umbanda, que é o terceiro sentido da vida, é a vibração do conhecimento. Então, o elemento é o vegetal. Oxóssi representa a positividade, Obá, a negatividade. A quarta linha da Umbanda, que é o sentido da vida, é a vibração da justiça. O elemento é o fogo. O positivo fica a cargo de Xangô e o negativo a cargo de Egunitá. A quinta linha da Umbanda, que é o quinto sentido da vida, é a vibração da lei. O elemento é o ar. A positividade fica a cargo de Ogum e a negatividade de Inhaçã. A sexta linha, que é o sexto sentido da vida, é a vibração da evolução, a nossa conscientização espiritual. Então, o elemento é a terra, é onde nós nos encontramos, é a vida, é a nossa prova, é a nossa expiação, é a nossa caminhada. O positivo fica a cargo de Abaluiê, e sim o negativo a caso de Nanã, a cargo. E a sétima e última linha da Umbanda, a ser abordada, porque tem outras, é o sétimo. O elemento é água, cuja positividade fica com Iemanjá e a negatividade com Emulu. Não é também uma simples coincidência que a geração esteja relacionada à água e a Iemanjá. Mais uma vez, desde o Antigo Testamento, tem-se essa ideia de que a água é a fonte da vida, de que a água se originou da vida. Se nós olharmos as 7 linhas da Umbanda, elas contêm, todas elas aqui contêm os 4 elementos fundamentais: água, terra, ar e fogo. Todas elas estão relacionadas também aos elementos dos reinos, vegetal ao reino animal. Depende das circunstâncias e de qual o objetivo que nós estamos buscando. Nem todos que procuram o terreiro de Umbanda vão lá para fazer o bem, vão lá para praticar o amor. Nem todos os espíritos que estão lá para prejudicar, estão lá para causar dor ou sofrimento. Muitas vezes temos orixás, como temos entidades, e como o livre-arbítrio é respeitado até mesmo no mundo espiritual, é daí que surgem todos esses transtornos, todo relacionado à Umbanda como religião. Sobre a Umbanda, enquanto tomamos água, alguma pergunta? Dou-lhe uma. Seba, eles não são espíritos inferiores. O quê? Eles querem. Toda essa a Umbanda, ela é constituída de espíritos inferiores? Johnny, eu não estou te ouvindo. A tua voz, para mim, está muito fracionada. Agora melhorou? Não. Na Umbanda, ela é constituída de espíritos inferiores? Não, não. Os orixás não são inferiores, são elementais. Os orixás são elementais. São espíritos que não têm livre-arbítrio, são espíritos que estão em evolução. As entidades que estão lá também não são inferiores. O preto velho, o caboclo que lá se manifesta, ele pode perfeitamente se manifestar um nome que seja mais reverenciado ou mais respeitado. Ele simplesmente vai falar de acordo com a condição em que ali ele se encontra, você entendeu? Mas não é. Orixá não tem livre-arbítrio, é um espírito que está em evolução. E entidades, todos eles, se estão em condições de ajudar, se estão em condições de socorrer, significam sim que tem elevação espiritual. Não seguem diretamente a escala espírita, porque eles estão num outro sincronismo. Mas, como eu disse, tanto o caboclo, tanto a pomba-gira, tanto o marinheiro, eles podem se manifestar em qualquer casa espírita. Precisa falar o que é. Na casa espírita não tem necessidade de identificação. Já nos terreiros de Umbanda tem. Mas o Bezerra de Menezes pode se manifestar num terreiro de Umbanda e falar como Preto Velho, pode falar
como um caboclo, pode falar como um boiadeiro. Isso não significa, depende da utilidade, depende da necessidade. Ok. Posso falar? Obrigado. Eu consegui entender porque a sua... agora falou, agora parou, porque... Mas vamos ver se você consegue falar. Tem um livro agora, chama Guardiões, não sei se é Guardiões da Verdade, é uma trilogia. E ele fala sobre isso, que Bezerra de Menezes trabalha com o Exu para ajudar as pessoas que têm muito obsessor. Para mim, cortou sua fala, Lê. Eu tô na rua. Tá. Vamos ver se até o Estou chegando final... muito tarde do serviço. Então tá bom. Vou continuar, e aí no final, vamos ver se tanto o Johnny como a Alessandra, o som se harmoniza, para a gente responder as dúvidas, tá bom? Então vamos falar do candomblé, que também é outra religião, né, originária do nosso continente africano. É uma religião animista, original da região das atuais Nigéria e Benin, trazida para o Brasil por africanos escravizados, e aqui estabelecida, na qual sacerdotes e adeptos encenam, em cerimônias públicas e privadas, uma convivência com forças da natureza e ancestrais. Então, a diferença é que aqui sim é uma religião que foi trazida, com seus conceitos, com seus postulados, por aqueles que lá já exercitavam, já professavam o candomblé. Então, aqui, bailam, eles servem, tanto em cerimônias públicas como em cerimônias privadas, sempre relacionados às forças da natureza. Por quê? Porque o candomblé lida diretamente com orixás. Por isso que lá não tem incorporação. No candomblé não existe manifestação, porque não tem entidade. E orixá não se manifesta. Então, os ancestrais é quem dirige, como nós vimos. Estão naquelas condições do espírito que é responsável por essa pleiade e por grupos de elementais, sendo, sim, responsáveis pelo seu desenvolvimento e por aquilo que eles vão adquirir em termos de moral. A palavra candomblé significa dança, ou dança com atabaques, depende da tradução. É uma das religiões africanas mais praticadas no mundo. Então, para onde emergiu, mesmo na condição de escravo, na condição de emigrante, na condição de viajante, na condição de uma criatura em trânsito, dependendo do tempo que permaneceu nessa cidade, nesse país, naquela localidade, então levou-se o candomblé. E lá, então, por quê? Ele está relacionado diretamente a essa dança. O atabaque é simplesmente, como nós vamos ver, para manter aqui os médiuns em transe, para que eles possam, então, ali poder ter a manifestação espiritual, a manifestação que vem coroar a prática ali do candomblé. Os orixás são entidades que representam a energia e a força da natureza. Cada orixá possui o seu dia, cor, objetos e alimentos específicos, adequados ao seu ritual. Aqui já mostra para nós como os orixás são condicionados. Eles não têm livre-arbítrio, eles ainda não têm o raciocínio contínuo, eles ainda não têm a inteligência desenvolvida. Então, constitui, olha, tudo que for azul é seu. Toda quarta-feira é o seu dia. Esse objeto dessa forma é seu. Olha, você vai se alimentar de leite, você vai se alimentar de mel, você vai se alimentar do figo, você vai se alimentar de maçã, Então, é um condicionamento por mentes superiores, por mentes que supervisionam, por mentes que fazem deles uso. São eles que serão responsabilizados por tudo que vier a acontecer nessa fase preparatória para o reino hominal. Mas aqui eles já só levar para a vida hominal já determinadas condições marcantes dentro do seu desenvolvimento espiritual. O candomblé é uma estrutura de cultos às forças da natureza. É um hino à vida como eterno movimento que se manifesta nas danças, nas cores dos orixás, nos alimentos sacramentais. Alimentos sacramentais, alimentos santos, alimentos com grande potencial magnético, com grande poder divino.
Então, esse, como o eterno movimento, nada mais é do que o fluido cósmico universal como uma manifestação divina, o Deus a ser cultuado, o orixá a quem eles prestam reverência, a quem eles temem, e muitas vezes neste condicionamento pejorativo, exatamente por serem fácil de serem manipulados. O ritual comunitário de cantos, danças e alimentos sagrados, na sua forma pública, o candomblé é sacramentado pelo pai ou mãe de santo, pelos filhos de santo e pelos tocadores de atabaque, que em alguns lugares são chamados de Ogã, Cogã, tem alguns outros nomes. Aqui nós buscamos no livro que fala como e quando foi criada a Umbanda. A Umbanda em sua origem, que chama. Então, o pai de santo, a mãe de santo, é a entidade, vamos assim dizer, é o médium responsável pelo aqui sendo feita a cerimônia. Então, esse pai de santo, essa mãe de santo, é o responsável encarnado. É ele que recebe a entidade máxima que pode ali conduzir, não dos orixás, mas sim da espiritualidade a se manifestar naquela condição. Por isso que o pai ou mãe de santo no candomblé é uma profissão. Eles cobram, porque eles vivem dessa situação. Para eles, é profissional, para eles é comercial e eles podem aurir lucros, por eles estão à disposição do candomblé. O Ogã, que entoa os cantos sagrados, possibilitando a vinda do orixá, com a participação da comunidade, dos mais velhos às criancinhas. Então, seria, como nós falamos, eles são condicionados, são como animais? Sim. Então, convocados, eles vêm. Para eles é uma festa, para ele é de usufruir de fluidos, de magnetismo, de alimentos, de ectoplasma. Tudo aquilo que tem uma cerimônia, cada um vai buscar de acordo com a sua necessidade. Agora, quem participa? Desde os mais idosos, desde os anciãos, até mesmo as crianças que ali se encontram. Todos cantam e saúdam os orixás, executam a dança sagrada num hino à alegria, ao amor e à partilha. Também o candomblé é uma religião familiar, onde todos devem participar, todos da família. Por isso, quando se vai na cerimônia do candomblé, vai-se para uma festividade. Então, a alegria é constante. Então, da mesma forma que você tem ali aquela entidade máxima, aquela autoridade máxima encarnada, aquele representante que ali está, então é um convite a ação tão importantes, porque eles sintonizam muito mais com as crianças e com os anciãos que ali estão, do que aqueles juventude e madureza que já fazem mais uso da razão e da lógica nestas circunstâncias. O terreiro contém 2 espaços, o terreiro características e funções diferentes. Então, aqui nós vamos ver, não precisa se preocupar que nós vamos falar dessas diferenças lá no final, mas as 2 funções desses 2 espaços. Enquanto o terreiro na Umbanda é único, é individual, aqui temos 2 especificamente. Um é urbano, construído, e onde se dá a dança. É um barracão, é um galpão, é uma casa, é alvenaria. O outro espaço é virgem, árvores, uma fonte, que equivalem à floresta africana. E esse espaço é considerado sagrado. O espaço urbano, o galpão, a alvenaria, onde está sendo ali esse espaço na cidade, esse pode ser alugado, pode ser de qualquer coisa. É onde se faz a cerimônia. Mas esse espaço virgem, onde tem sempre uma água corrente, por isso fonte, ensino vegetal, está exatamente colocado junto ao mineral. Por isso ele é sagrado. São as forças da natureza atuantes para restabelecer a saúde daqueles que ali procuram. Mas ambos precisam ser respeitados. Todos, nenhum deles pode entrar, por exemplo, com calçado, sempre descalço, sempre com os pés, como costumam dizer, livres, porque esse local está ali reverenciado, é um local sagrado, é um local santo. Ele não pode ali ser, então, utilizado simplesmente ao bel prazer daqueles que desconhecem as suas funções. O chefe supremo do terreiro no candomblé é o babalorixá, se for masculino, ou Ialorixá, se for feminino, pai ou mãe de santo que possui o orixá. Olha a colocação, possui, é dono, pertence a ele, para ver como se fosse um animal numa corrente, como se fosse um animal numa coleira.
então possui o orixá. Eles é que mandam, é através desse poder, é através dessa autoridade que eles impõem e que se sobrepõem sobre os demais. O Babalorixá e a Orilarixá, eles são detentores de um poder sobrenatural, que dá o nome de Axé, a força propulsora de todo o universo. Na Igreja Católica e também no meio espírita, nós falamos de fé, nós falamos de misericórdia divina, nós falamos de amor incondicional de Jesus. Tudo isso nos move, tudo isso nos sustenta e é esperançosos. No candomblé, eles chamam essa fé, essa força, essa coragem, eles chamam de axé. É ela a força criadora, é aquilo que impulsiona, que é o que é mediano para todos. Eles são distribuidores, o Babalorixá e a Ialorixá. O axé impulsiona a prática sagrada, que, por sua vez, realimenta o axé. Quando não falamos que a fé nos sustenta, que a fé nos alimenta, que a fé nos dá força, que a fé nos dá coragem, que a fé nos... Então, é isso que nos leva nos nossos objetivos e nos nossos ideais. Eles também acreditam, só que eles dão esse nome de axé. Então, para eles, o axé é que faz tudo movimentar, que é a razão de tudo o que é, mesmo que aqueles que seguem, mesmo os orixás, não tendo acesso a esse conhecimento, eles são parte, são trabalhadores fundamentais para essa propulsão, para que isso possa ser desenvolvido no sentido de cura, no sentido benfazejo, para proporcionar, sim, cura, equilíbrio e harmonia a quem procura. A dança e o atabaque é só uma maneira de manifestação mediúnica, não dos orixás. Mais uma vez, orixá, por isso que diz, não tem incorporação, mas eles são a parte atuante ali dos trabalhadores que são invisíveis aos olhos físicos. A força do axé é contida e transmitida através de elementos representativos do reino vegetal, animal e mineral, as oferendas, e podem ser agrupadas em 3 categorias. Então, aqui no candomblé tem oferenda, aqui tem oferta, aqui tem sacrifício, a chamamos também como um agrado. Só que não basta ser, ele precisa ser completo. Eles precisam conter elementos do reino vegetal, animal e mineral. Essa oferenda, ela não pode ser essa trindade, assim como na Igreja Católica tem a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como na doutrina espírita temos filosofia, ciência e religião, a oferta, a oferenda no candomblé está ligado aos 3 reinos. É o microfone aberto. A, sangue, é o primeiro grupo. O primeiro grupo, o sangue tem que ser vermelho, do reino animal. Então tem que ser sangue, sangue, sangue. Onde eles vão retirar é o azeite de dendê. E no reino mineral, o cobre. Por quê? Se nós olharmos, está muito relacionados ao vermelho. Sangue, sangue, o azeite de dendê e o cobre. Aqui os 3 reinos, mas todos muito próximos de oferenda. O segundo grupo de oferenda é o sangue branco do reino animal, sêmen ou saliva. Do reino vegetal é a seiva das plantas e o mineral é o giz. Então, sim, sangue branco do reino animal, sêmen ou saliva. Do reino mineral, o giz. Está relacionado à cor, ao dia, idades do orixá. Tá? Então, é só para ver como é feito os agrupamentos. Então, não é simplesmente ir lá e fazer uma oferenda. Eu vou no mercado, vou comprar isso, aquilo e aquilo outro. Não. Para que você possa, as graças daquilo que você está pedindo, daquilo que você está solicitando, você precisa fazer a oferenda correta. Cada um tem ali um objetivo. E o C, que é o sangue preto do reino animal. Cinzas de animais, ou seja, cadáver, ou seja, aqui decomposição. Sangue preto do reino animal. Cinzas de animais. Vegetais. Tem muitos vegetais que, passando pela trituração, vão ofertar esse sumo escuro. E o mineral, que é o carvão ou o ferro. Este culto, o candomblé, da forma como é praticado aqui no Brasil, ele não existe na África, na sua matriz, na sua origem. Então, o candomblé, da forma como ele é no Brasil, só existe aqui. Lá na África, ele é totalmente diferente. Aqui no Brasil é adaptado, sim, às nossas condições, à nossa cultura
e aquilo que, quando ele aqui chegou, foi permitido. O que existe lá na África, e eles chamam, é culto ao orixá, porque lá a entidade máxima é o orixá. A razão do culto da religião é o orixá. Então, e só inicia o Elogum ou a pessoa daquele orixá. Então, se nós formos na África do Sul, Butão, Angola, onde for que tiver, vai sofrer diferenças, às vezes, abissais de um lugar para outro. Então, eles cultuam o orixá, muito diferente de como é conduzido no Brasil. Da mesma forma, da simplicidade, da humildade, da ignorância ligada à falta de conhecimento, lá isso é reverenciado como simples, como se fosse o pobres em espírito. Diferente daqui no Brasil, que além de ser condicionado, já é direcionado visando mercantilismo, charlatanismo e, principalmente, comercialização dos dons espirituais, esquecendo do dai de graça o que de graça recebeste. Foi uma forma de denominar as reuniões feitas pelos escravos para cultuar seus deuses, porque também era comum chamar de candomblé toda festa ou reunião de negros no Brasil. Olha a importância. A palavra candomblé no Brasil foi uma forma de denominar as reuniões feitas pelos escravos para cultuar seus deuses, o culto ao orixá que lá na África tinha. Mas também para diferenciar, também para chamar toda festa que onde tinham os negros. Então, da mesma forma que os países, ainda hoje no continente africano, só que lá isso é cultural, lá isso é estrutural, enquanto aqui no Brasil foi para diferenciar uma reunião de uma cerimônia. Por esse motivo, os antigos babalorixás e culto dos orixás de candomblé. Candomblé também tem significado de dança. Propriamente é uma dança religiosa, na qual se reza para os orixás. Então, só para simplificar, esse pai de santo, essa mãe de santo do candomblé aqui, se relacionar diretamente ao continente africano, mostrando que aqui eles tinham domínio, que aqui eles tinham condições de realizar esse culto, de dar continuidade a essa representatividade trazida do continente africano, associado à dança. Então, vamos nos reunir e vamos dançar em referência a essa reunião, a esta cerimônia. Nós vamos ver que não é também aqui, como já falamos, uma simples coincidência ou um acaso, que nós vamos encontrar muita coisa do chamado samba e até mesmo aquilo que acontece na festa, no culto aos orixás ou no candomblé. Esta dança, que era chamada candomblé, é uma invocação feita em roda, em maioria praticada no nome tão comum em nosso Brasil, a roda de samba. Então, não é o ritmo, não é a música. Então, as mulheres eram chamadas de samba. Então, pedido de auxílio eram feitos por essas mulheres denominadas sambas. Quando você tinha uma reunião de mulheres, então você tinha uma que evoluiu para as rodas de samba hoje nas escolas e principalmente nos meios carnavalescos. Diferenças entre Umbanda e Candomblé. Essas duas religiões brasileiras possuem vários aspectos em comum. Porém, não podemos perder de vista, nós vimos o que é Umbanda, com seus orixás e as entidades. Nós vimos o que é Candomblé, com os orixás, Babalorixá, Aialorixá, como eles lidam dentro dessa crença familiar, dentro dessa roda, dentro dessa festividade, dentro dessa vegetal e os elementos da natureza, como aqui nós temos as oferendas, como aqui pode ser agrupadas as ofertas aos presentes com as necessidades que nós estamos buscando. O candomblé nasceu na Bahia, no século XIX, ao passo que a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, no início do século XX. No candomblé, os orixás são cultuados como ancestrais divinizados, representam as forças da natureza. Nos cultos do candomblé, não há participação de entidades, espíritos desencarnados. Na Umbanda, sim. Então, por isso que na Umbanda, mais uma vez, incorporação, psicofonia, sim. Então, candomblé, não existe participação das entidades. Entidades, Preto Velho, Caboclo, a Pomba Gira, o Zé Pilintra, entre outros. Esses somente na Umbanda.
Em suas práticas e crenças, o candomblé é mais vinculado à cultura africana. A Umbanda, por sua vez, é mais ligada à cultura brasileira. O candomblé mantém as suas raízes e tradições africanas. A Umbanda já se liga mais à cultura. Estruturalmente é mais brasileira. Daí a identificação ser maior, mesmo nos dias atuais, com internet, com Google aí, mas ainda assim o candomblé mantém muito das suas raízes, do culto aos orixás, ficam mais, exatamente por serem maiores conhecedores. Não difere muito como disse, do evangélico, da pagelança que nós já conhecemos, dos próprios rituais e paramentos da Igreja Católica. E chegamos aqui para nós podermos diferenciar, e é para nós onde chegamos no encerramento desse módulo e da nossa aula de hoje. Religião africana, trazida ao Brasil pelos africanos durante o período escravocrata, segue as leis da natureza e tem como divindade os orixás, estes que cuidam e equilibram as energias da nossa existência. Atitude nobre, função nobre, benfazeja de equilíbrio e de harmonia. Umbanda, religião brasileira, criada através da mistura dos cultos africanos e da caridade, sob as leis da natureza e do plano espiritual. Muito mais próximo do espiritismo, muito mais próximo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo do catolicismo. Então, essa ideia do evangelho, do candomblé, está mais distante. Eles são mais resistentes a essa. E macumba, apesar do termo ser amplamente utilizado para se referir pejorativamente às religiões de descendência africana, macumba nada mais é do que uma árvore africana e também um instrumento musical utilizado em rituais afro-brasileiros. Quem toca macumba é macumbeiro. Macumba, assim como quem toca violão é violeiro, sanfona é sanfoneiro. Então, um instrumento musical que se chama macumba, quem sabe tido como macumbeiro. No candomblé, não há atendimento espiritual através da figura do médium, mas na Umbanda tem. Então, no candomblé, você só vai falar com o babalorixá ou com a olaririxá, mas não tem essa referência aí de manifestação. O atendimento no candomblé é feito através da consulta oracular, pelo jogo de búzios ou opelé, como chama, o nome depende só, mas muito disso. É assim que é feito o atendimento no candomblé. No candomblé, há diversos rituais de iniciação para que a pessoa se torne um candomblecista. O mesmo não ocorre na Umbanda. Quando vocês estiverem revendo a aula, vocês vão ver que lá atrás, quando fala no terceiro slide, se não me engano, do candomblé, eles vão falar desses relatórios, onde a criatura vai adquirindo, ali ele vai assimilando, onde ele vai absorvendo os ensinos e as práticas, para que possa se tornar um candomblecista. Na Umbanda, não. A Umbanda, como a maioria, o que nós temos dentro da doutrina espírita? Um médium que vai ali educar esta ferramenta chamada mediunidade. Não há no candomblé a mistura de vários elementos e de outras religiões, como há na Umbanda. Eles ainda são muito ligados à sua origem. Então, sim, é orixá. Você tem lá o pai de santo, a mãe de santo, responsável pelo terreiro, tem a parte urbana, tem a parte da natureza, com fonte, com água e tudo. De você ficar acendendo vela, fazendo... Não tem. É oração, não existe isso. A Umbanda, sim, porque ela é, mais uma vez, estruturada dentro dos ritos que aqui já existiam. A Umbanda é como se fosse aquela religião que veio para agregar todas aquelas criaturas que estavam chegando ao Brasil. Colonizadores, aqueles que... Tudo essa miscelânea de conquistas que havia de Portugal, Holanda, que havia da Espanha, todos esses espíritos encarnados que por aqui aportaram, então eles precisavam encontrar abrigo, até porque no continente europeu e africano tinham muitas denúncias quando chegavam ao Brasil. Não há no candomblé o sincretismo que há na Umbanda, entre os orixás e os santos católicos. Como foi dito, a Umbanda se adaptou para fugir à perseguição. Então, o candomblé, como sempre foi mais familiar, não tinha tanta divulgação.
Então, o número de pessoas que frequentavam, até pelo desconhecimento, era bem menor. Então, eles não precisavam. Quando o candomblé verdadeiramente surgiu, já não havia mais a perseguição religiosa estabelecida aí para todos os credos e para todas as manifestações religiosas. O sacrifício animal é uma prática típica do candomblé e não da Umbanda. Então, mas tem sacrifício para algumas pessoas que se dizem da Umbanda, mas não está de acordo com as normas estabelecidas pelo o Caboclo Sete Encruzilhadas. Lá não haveria sacrifício de animais, era preciso respeitar a floresta, as pedras, é preciso respeitar os 4 elementos, fazendo deles benefício. Sempre algo que trouxesse equilíbrio, harmonia, onde as pessoas, procurando ajuda, auxílio, encontrassem dentro dessa manifestação que ali está. Umbanda, como mais uma vez o Caboclo disse, foi fundada exatamente por causa do preconceito e da discriminação. Porque o espiritismo, quando chegou no Brasil, eram os militares, eram políticos que tinham acesso. Por quê? O espiritismo vindo da França, o próprio não tinha tradução, então precisava de um certo conhecimento intelectual para compreender o espiritismo. Então era a elite, era uma classe do espiritismo. O espiritismo passou a ter essa situação que hoje nós entendemos exatamente quando ele passou a suprir a necessidade da assistência social, cobrindo aí essa falha política do Estado que não conseguia suprir a necessidade das classes inferiores. Então, o espírita entendeu que ajudando, prestando essa assistência, então o Estado deixou de colocá-los eles como proscrito e eles passaram então a exercitar e aí podiam se manifestar livremente. E aí está, fechando esse ciclo. Então, na nossa próxima aula, nós vamos voltar às nossas origens. Nós vamos falar do passe espiritual, os seus benefícios e toda a sua restauração. Vamos falar da eficácia e da importância da prece. A prece que nos conecta a Deus. A prece que alivia as nossas dores e os nossos sofrimentos. A prece que nos alimenta e nos sustenta. E o passe espiritual, que restaura as nossas energias físicas e espirituais. O magnetismo e todos esses fluidos benéficos que os benfeitores, estes abnegados e incansáveis auxiliares do Cristo, trazem até nós, para que nós possamos verdadeiramente prosseguir a nossa jornada evolutiva, sendo cada dia melhores ferramentas e melhores instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor.